Ali dá para colocar mais duas questões, porque ele quer colocar o tarde, pessoal, aí tem eu sou a Thaisa, eu sou engenheira ambiental na Companhia de Saneamento do Paraná, é uma companhia de água e esgoto e também de resíduos sólidos. A Sanepar, ela tem mais de 60 anos, né? Ela atua hoje em quase todo o estado do Paraná, são 345 municípios, e o município também do estado de Santa Catarina. A Sanepar, então, ela faz a captação, o tratamento, a reservação e a distribuição de água. São mais ou menos 4 milhões de habitantes atendidos, e para isso a gente conta com 168 estações de tratamento de água. Na parte de coleta e tratamento de esgoto, a gente consegue coletar mais de 80%, e disso que é coletado, 100% é tratado. A Sanepar também tem, então, 3 aterros sanitários no interior do estado, que atendem 7 municípios, e recebe aí cerca de 64 mil toneladas de resíduos por ano. Cabe salientar também que o Paraná é um estado altamente saneado, então ele está bem acima da média nacional hoje no Brasil. Aqui eu trago também a missão da empresa, né, que é assegurar o serviço de saneamento de forma sustentável, de forma inovadora, sempre contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. Então, todo o trabalho da Sanepar está voltado para assegurar, né, o saneamento ambiental de forma muita responsabilidade social, sempre cuidando, né, do meio ambiente também. E para começar a introduzir aqui o que contextualiza o nosso problema, né, a gente traz a nossa trajetória de mensuração, relato e verificação. Então, a gente já faz a mensuração, né, das nossas emissões desde 2008. Em 2010, teve nossa primeira verificação independente. Então, a gente tem, cada ano, né, tentado melhorar um pouquinho o nosso inventário, a nossa mensuração, sempre trazendo alguma melhoria. Cabe salientar também que a gente sempre usa os métodos do IPCC, sempre utiliza as diretrizes do GHG Protocol, e ao longo desses anos a gente foi criando uma estrutura, foi criando procedimentos internos, tudo isso é formalizado dentro da empresa para que o nosso inventário, né, possa sempre ser mais transparente, que a gente possa ter bastante garantia nos dados que a gente apresenta. Mais recentemente, em 2022, nós respondemos ao CDP, a gente conseguiu ali uma nota C, 22, e em 2023 nós já conseguimos subir essa nota para menos. Se a gente prestar atenção ali em 2019, né, que seria o ciclo de 2019, a gente começou também a ampliação ali do nosso inventário, querendo atacar também o escopo 3, que era uma novidade para a gente na época, e é o que vai trazer aqui o contexto, né, dessa apresentação. Esse é o nosso panorama, né, de emissões. Então, esse já é o nosso inventário de 2023, né? No que tange ao escopo 1, a gente já tem bastante conhecimento, né? A gente já trabalha com ele, né, desde 2008. Então, a gente já sabe que mais de 90% das nossas emissões são referentes ao tratamento de efluentes. Isso já é, né, bem documentado, né, nos nossos inventários. Seguido ali por mais ou menos 6% dos 3 aterros que a gente opera. Na parte das emissões indiretas, né, na parte de energia, a gente também já trabalha muito bem com o assunto, e a gente também já sabe que a maior parte das emissões estão associadas à produção e distribuição de água. Mas aí chega, né, no escopo 3, que a gente começou a levantar em 2018. Lá em 2018, a gente levantou só 3 categorias, que foram os resíduos gerados nas operações, as viagens a negócios e o transporte e distribuição upstream. E por que a gente começou levantando nesses pontos? A parte de resíduos, porque a gente já encarava que fosse significativo, né, para as nossas operações. A parte de viagens a negócios, porque a gente tinha relativamente fácil os dados, né, que a gente usa sistema, né, de tamanho de passagens. E a parte de transporte e distribuição, porque naquele momento nós entendemos que a operação dos nossos aterros ela era terceirizada. Então, tanto a coleta como a distribuição ali do material no aterro era terceirizada. Então, a gente entendia que aquilo era importante para a gente levantar também.
Mas a gente não tinha assim, uma clareza do que era realmente relevante, do que seria prioritário, né, para a gente levantar nessas emissões de escopo 3. E pensando nisso, né, considerando a importância de mensurar todo o escopo 3, né, quais seriam realmente as fontes mais importantes para a empresa, em 2022, nós colocamos como meta que a gente faria a ampliação do escopo 3, mas ainda sem saber, né, por onde começar exatamente. Aqui eu coloco, né, o objetivo, né, do nosso trabalho, então, que é considerando a importância, né, de mensurar as emissões para além dos limites organizacionais e operacionais. Também tinha dificuldade de se obter dados e informações de terceiros, né? Então, a gente queria direcionar nossos esforços na identificação e priorização do que seriam as categorias de escopo 3 mais relevantes para a empresa. E como que a gente foi fazer isso? Né? O primeiro passo foi a criação de um grupo de trabalho entre empresas, então outras empresas, sinceramente, participaram desse grupo, onde a gente tentou ali traduzir todas as definições que vinham, né, que vinham do protocolo de GHG, para a gente poder correlacionar as nossas atividades. Então, a gente queria identificar o que se encaixava em qual categoria. Indo um pouco mais além, a gente também buscou algumas bibliografias relacionadas. No caso específico, para o saneamento, existe o IWA, que é uma instituição que ela publica muita coisa relacionada, né, ao saneamento. Então, nós conseguimos ali 2 publicações que já tratavam o assunto e já direcionavam um pouquinho para quais categorias seriam mais relevantes. E durante esses estudos, a gente percebeu, então, que o nosso foco seriam as categorias upstream, que é aquilo que vem, né, a nossa montante. E considerando, então, as diretrizes, a gente está falando em categorias upstream, a gente sabe que a gente pode relacionar isso aos gastos, né, a nossa contabilidade. Então, o próximo passo foi pegar as planilhas de contabilidade da empresa e tentar correlacionar os tipos de atividade que apareciam ali às categorias, né, de escopo 3. Só que aí surgiu também o nosso primeiro desafio. A gente, então, sabia que podia utilizar o método de gastos, a gente tinha, né, os dados da contabilidade para serem trabalhados, mas no Brasil a gente não tem fatores de emissão que relacionam a atividade com gastos. Isso ainda não tem no Brasil. Então, para a gente tentar, né, achar uma solução, a gente encontrou na EPA, então tem ali um documento, que é o Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors, que ele faz essa associação de gastos com emissões, só que ele é voltado para o mercado norte-americano. A gente sabe que não é também exatamente igual ao nosso. Mas como era o que a gente tinha para o momento, foi o que a gente usou. A gente fez uma conversão ali, né, do dólar para o real, né, uma taxa de inflação, e usou esses dados. E também tinha, na parte de combustíveis, né, na parte de energia, a gente também não tem fatores de emissão para o ciclo de vida, né, dos combustíveis no Brasil, então a gente partiu para dados, né, do Reino Unido, que seria da DEPA, que também são usados dentro da ferramenta de GHG Protocol. Então, foi ali que a gente buscou nossas informações. O nosso principal resultado, então, com isso, foi esse gráfico, onde a gente consegue, então, identificar quais são as categorias, né, que contribuem mais, né? Em primeiro lugar, apareceu ali bens de capital, com quase 40%. Em segundo lugar, bens e serviços comprados, com quase 30%. Seguido por resíduos gerados nas operações e transporte e distribuição upstream, que já eram 2 categorias que a gente já sabia que seria significativa. Outras 3 categorias que seriam viagens a negócios, deslocamento de funcionários e a parte do ciclo de vida, né, dos combustíveis, a gente percebeu que não é tão significativo assim, mas ao fazer esse trabalho, a gente percebeu que a gente conseguiria contabilizar isso com relativa facilidade. Ainda, né, dentro desse trabalho, a gente também conseguiu identificar quais seriam as atividades que, de fato, mais contribuiriam para as nossas emissões de escopo 3. No caso de bens de capital, a gente percebeu que mais de 95% estaria concentrado na aquisição e construção de ativos. Então, para a gente, seria muito importante fatores de emissão relacionados à construção civil pesada, né? Na parte de bens e serviços comprados,
O principal seria a aquisição de produtos químicos, que a gente, né, utiliza em larga escala, né, para o tratamento de água em especial. Na parte de transporte e distribuição, a gente percebeu que a gente ainda não estava conseguindo coletar todas as informações, então a gente estava fazendo a parte dos aterros, né, de transporte, mas que a gente ainda tinha outros lugares que seriam grandes emissores nessa categoria e a gente ainda não estava calculando. Na parte de resíduos gerados nas operações, a gente percebeu que a gente já estava atingindo quase 100%, né, do que a gente gerava, a gente já estava calculando. E, como eu disse, a parte de viagens a negócios, transporte de funcionários e as atividades relacionadas à energia e combustível, a gente percebeu que não seria tão relevante, mas a gente conseguiria, sim, calcular essas emissões com os dados que a gente tinha. Como próximos passos, né, o que esse trabalho nos mostrou? Agora, a gente está numa fase de mapeamento dos principais fornecedores, em especial, né, na parte de construção civil e na parte de produtos químicos, para a gente poder seguir com a elaboração do plano de engajamento desses fornecedores. E aqui a gente está falando na casa dos milhares de fornecedores, então não é muito fácil, né? Outro ponto que a gente precisa é fazer a definição dos requisitos que nós vamos exigir desses fornecedores, fazer uma atualização ali dos procedimentos, do cadastramento de fornecedores e depois também estudar as categorias downstream que seriam aplicadas. E aqui cabe ressaltar também, porque assim, todos os nossos fornecedores, via de regra, passam por licitação. Então, tudo que a gente for trabalhar junto desses fornecedores tem que estar no processo licitatório. Então, tudo isso a gente agora vai ter que fazer esse trabalho para poder, né, conseguir esse engajamento dos fornecedores. Essa seria, então, a minha apresentação e fico à disposição. Obrigado, Thaisa. Agora é o momento de vocês tirarem dúvidas. Não sei se vou pedir para a gente ordenar para facilitar o entendimento do pessoal que está online, a gente levantar as mãos e aí cada um faz algumas perguntas. Por favor. Thaisa, meu nome é Osiris, eu trabalho na JHE, que faz gerenciamento de empreendimentos exatamente como a Sanepar demanda. A minha dúvida era exatamente em relação às empreiteiras, porque eles têm a geração de resíduos, eles têm os subfornecedores e tem toda a questão de uma cadeia de suprimento própria, eventualmente, né? E depois também toda a questão de rastreabilidade dos fornecedores como indústrias. Por exemplo, fabricação de tubos, como é que vocês estão pensando em atuar com isso? Como eu disse, a gente ainda está nessa fase, a gente ainda vai fazer esse mapeamento dos principais fornecedores, porque quando a gente fez essa associação da contabilidade, a gente percebeu que alguns fornecedores representam mais do que outros, né? E a gente tem casos, por exemplo, que tem a própria cimenteira está dentro da área onde vai ser implantada a estação. Então, a gente vai ter que ainda trabalhar qual seria o melhor caminho, como atingir o maior número de emissões no menor número de fornecedores primeiro. Então, a gente ainda está pensando nesses passos. Pessoal. Raíssa, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu sou Gustavo Viana, trabalho no Champag Serviços Marítimos. Minha pergunta é se vocês consideram o uso de alguma plataforma para os fornecedores carregarem as informações do seu escopo para vocês poderem computar os escopos 3 da Sanepar. E qual? É uma possibilidade, mas a gente ainda não trabalhou com quais plataformas. A gente, como eu disse, a gente ainda está assim naquela fase, vamos ver quanto a gente precisa, né, dispor ali de tempo, de estudo, para rastrear esses fornecedores para poder depois criar uma plataforma. Mas seria um próximo passo. Considerando que vai na casa dos milhares, né? Mais fácil, né? Dúvidas, pessoal? Meu Cauê, eu trabalho na construtora OEC. Queria aproveitar o comentário feito pelo colégio em relação a esses macro materiais de estrutura, né?
comentou sobre tubulação, mas você mesmo comentou sobre cimento e outros materiais. Como a Sanepar tem visto isso no seu inventário? Ela acredita que as construtoras, nesses casos, devem gerenciar essas emissões e serem fornecedoras desses dados para a Sanepar? Ou a Sanepar inventaria esses materiais dentro do seu inventário? Não, hoje a gente não inventaria com escopo 1. Nosso foco é a nossa operação mesmo, né? E tudo aquilo que vem pronto seria o nosso escopo 3. O que eu posso dizer é assim, a gente está pensando em como fazer esse levantamento. No primeiro passo, a gente gostaria que tivesse uma plataforma, como tem o MPA, que a gente conseguisse associar os gastos, né, aos fatores de emissão, seriam muito mais fáceis. Porque mesmo que a gente tenha feito esse levantamento, a gente não utiliza esses dados ainda como emissões nossas. A gente só publica aquilo que a gente realmente contabilizou, que é a parte de transporte, né, dos aterros, tem também os serviços de manutenção, viagens a negócios, que é aquilo que a gente realmente consegue, né? Mas se tivesse fatores de emissão nacionais relacionados, a gente já poderia compor isso no nosso inventário. Aí, num segundo momento, sim, se a gente perceber que o setor da construção civil já está engajado, já consegue fornecer essas informações, aí sim a gente conseguiria levantar isso de forma mais pontual. Eu acho interessante que é um detalhe da nossa interação, né? Construtoras e empreendedores, que muitas vezes a gente tem um processo de faturamento direto para esses grandes. No caso de vocês, tubulações, é muito comum. E então não é um dado tão fácil de ser gerenciado pela construtora nesse caso. A gente tem casos como esse. Se a gente conseguisse uma plataforma então, né, De fizesse interação. essa relação, já facilitaria bastante. Oi, Thaisa, tudo bem? Prazer, Elaine, da CPG Brasil, geradora de energia. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor aquela parte que você falou da relação com o financeiro. Acho que você fez uma frase falando, e a gente viu que a parte das emissões estava condizentes com o financeiro. Só que você explicasse um pouquinho mais isso. Que assim, não, a gente percebeu que o nosso foco seriam as emissões upstream, seriam ali a montante, ou seja, estariam relacionadas àquilo que a gente paga. Se a gente está pagando, a gente tem esse controle na contabilidade. E aí a gente então fez um trabalho de pegar cada item ali pago, né, que ele geralmente tem um código, para relacionar com uma das categorias de escopo 3. Então, foi dessa forma que a gente foi criando ali uma planilha de gastos relacionados às categorias, e aí associamos a esses fatores de emissão norte-americanos. Mas aí não teve uma relação entre a porcentagem que vocês gastaram mais, o quanto que estava emitindo, teve um balanço, pensando sobre isso? A gente fez isso também. Tá. Então, primeiro a gente fez, né, o que a gente gastava mais, e ficou ali mais ou menos parecido, que seria os maiores gastos associados à categoria 2, que seriam nossos investimentos, os nossos ativos, né? Depois a categoria 1, então meio que seguiu esse padrão. O que não seguiu? A parte, por exemplo, de gastos com funcionários, que é altíssimo, mas na hora das emissões não é tanto, porque seria o deslocamento deles. Então, isso não foi tanto. Eu acho que foi esse que mais deu diferença. Não, e a parte também de gastos com combustível. A gente tem gasto com combustível alto, mas na hora de estudar o ciclo de vida deles, não era tão alto, né? Os fatores de emissão, então eles ficaram mais baixos também. Mas a gente fez essa etapa também. E isso vai basear a estratégia de vocês de redução. Exatamente. Onde nós vamos atacar primeiro, né? Thaís, eu posso fazer uma pergunta no chat aqui? Você, o Carlos, ele quer saber quais são os procedimentos que você utilizar no caso do transporte do CDP, principalmente porque envolve grande parte da divulgação do escopo 3. Você vai compartilhar? Sim. No caso do CDP, eles pedem 3 categorias em especial, que já eram as que a gente calculava. Então, para a gente não foi tão difícil, né? Que é a parte de transporte e distribuição, a parte de resíduos gerados e a parte de viagens a negócios. Então, a gente já fazia esse levantamento. No nosso estudo, a gente viu que parte de resíduos e de viagens, a gente já estava ali com quase 100%, então estava bem tranquilo, né?
Só a parte de transporte e distribuição que a gente aumentou, então, a nossa amostragem, né? A gente tinha começado só com a operação dos aterros e hoje a gente também consegue os dados do sistema de manutenção. Então, por isso que a gente não foi fácil essa parte. Para o CDP especificamente. Foi nesse sentido. E aí, na melhoria da nota em si, foi melhorias no relato mesmo, que quando a gente teve um feedback deles em relação às nossas respostas, a gente percebeu que só faltou a gente falar mais. A gente já fazia, mas a gente não tinha colocado aquilo no papel. Então, por isso que no segundo ano a nossa nota subiu bastante. Eu sou Rafael, parabéns pela apresentação, pela pessoal lá do Paraná também, conheço um pouco do trabalho de vocês. Eu só fiquei com uma dúvida em relação... Vocês utilizaram essa ferramenta para encontrar aonde vocês vão atacar. Na parte financeira, por de custo, achei muito interessante. Agora, no segundo momento, vocês vão utilizar uma outra ferramenta para calcular os dados de vocês. É basicamente isso que é essa parte aqui toda essa... Minha dúvida é essa. Aqui foi só mesmo se a gente saber o que era relevante Que era poder relevante. priorizar. Porque, assim, se fosse possível a gente fazer com a base de cálculo utilizando o financeiro, seria muito mais fácil. Isso ia... Quem faz cálculo aí de escopo 3 sabe a dificuldade que a gente tem para fazer esse aí, que é um desafio gigantesco, na verdade. E cabe lembrar também que é tudo móvel, né? Cada ano tem uma novidade. A própria empresa ela não é estável, né? Ela muda, ela cria novas áreas, né? Cria outras coisas e a gente vai correndo atrás. Teve uma pergunta no chat. Renata, ela pergunta como foi feita a mensuração dessas emissões? Você usava uma ferramenta dos formas internos da empresa? Não, foi tudo interno, o trabalho foi tudo interno. As ferramentas foram isso no Excel. Basicamente foram essas ferramentas. Na verdade, para entender como é que vocês, a extração dessas informações, vocês analisam somente na sua área, ou como é que isso é feito com outras áreas, caso você tenha de outras áreas, por exemplo? A gente, já há alguns anos, a gente tenta trabalhar com as outras áreas também, né, para não ficar só centralizada ali na área de meio ambiente. Ainda é uma dificuldade essa conversa, mas a gente tenta ao máximo, né, conseguir esses dados. Então, como eu disse, a gente tem padrões de funcionamento internos, então, todas as áreas sabem que vai ser solicitado todos os anos. Aí, por exemplo, agora com o escopo 3, a gente vai solicitar novos dados, né? Então, a gente entra em contato primeiro com as áreas que, teoricamente, vão utilizar esses dados, né? Para ver como eles vão conseguir passar esses dados, né? Qual a melhor forma, para que daí no próximo ano a gente consiga. Um processo de engajamento, exatamente. Ele é constante. Constante. Isso, pessoal. Mais dúvidas? Só uma última para a gente finalizar, uma curiosidade minha. Você mencionou que vocês fizeram de trabalho, várias empresas do setor de saneamento. Conseguiria compartilhar com a gente depois, isso foi muito importante para, enfim, entender como as outras empresas também estão avançando. Então, acho que isso também pode ser implementado por empresas que vão setores que já não estão. Sim, foi um trabalho muito legal. Não envolveu só o escopo 3, a gente tinha 3 frentes ali distribuídos. Então, assim, foi uma interação muito legal, porque eram empresas muito diferentes, tanto em porte, como também de estrutura, né? Por exemplo, a Sanepar, que é uma empresa de materialista, tinha a Copasa, que era mais nacional ainda, tinha a Iguá, né, que é totalmente privada. Então, foi um momento que a gente compartilhava as informações, sentia as dores, né, de cada um, via que a gente estava mais ou menos no mesmo caminho, né? Então, foi bem importante mesmo. A gente teve 3, né, trabalhos, né, nesse sentido. Um a gente já publicou no ano passado, foi uma estruturação dos cálculos específicos de saneamento, porque ali na ferramenta a gente tem
a parte de fluentes, né, o cálculo, mas para a gente que trabalha aí com mais de 200 estações de tratamento, não era aplicado. A gente precisava de algo próprio nosso e que trouxesse também as nossas especificidades. A gente não tem um tipo de tratamento, a gente tem N tipos, né? Então, a gente trabalhou numa metodologia específica para o setor de saneamento para que pudesse ser usado por outras companhias. Um segundo trabalho foi também na parte de descarbonização, que ainda vai ser publicado também. Então, foi trabalhado, né, quais eram as dores, quais seriam as oportunidades de descarbonização, o que a gente ainda precisa que venha do mercado, então tudo isso também vai ser publicado. E nesse grupo de trabalho foi específico, escopo 3. Então, a gente também, né, vamos entender qual é a definição dessa categoria. Então, quais atividades que a gente faz que vão se enquadrar nessa categoria, e até para a gente trabalhar de forma, né, homogênea. Para eu não trabalhar de uma forma e outra empresa trabalhar de outra e relatar de formas diferentes, né? Então, foi muito interessante. Então, por conta do tempo, a gente vai ter que encerrar essa primeira sessão. Então, para o pessoal que está online, se você consegue me ver, a gente vai retornar daqui a 5 minutinhos, então só 5 minutinhos de pausa, para que caso vocês queiram trocar de sala, dar uma descansada também. Pode ser que algumas salas ainda estejam com a apresentação, tá? Então, de paciência. Então, dentro de 5 minutos, a gente retorna com a próxima apresentação. Então, pessoal, muito obrigado, Thaís.
top de serviço presencial para o pessoal também online poder acompanhar. Então, só para o pessoal online também entender, a gente está voltando agora para a segunda rodada de apresentações. E a gente vai continuar com a apresentação da Camila, Roberto, muito obrigado, Roberto, por esse compartilhar também o seu caso. Então, uma palavra para você, por favor. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Deixa eu apresentar. Maravilha, pessoal. Vou dar um pouquinho para vocês, então, do programa de rastreabilidade de biomassa. A biomassa é o nosso principal matéria-prima, já vou explicar um pouquinho para vocês. E que a gente aproveitou esse conceito do programa para avançar na contabilização do escopo 3 e a gente conseguiu, ano passado, publicar 100% do nosso escopo 3 relacionado à matéria-prima. Tá? Bom, vou contar um pouco do que a gente faz. A Combio é uma empresa de energia térmica renovável. Basicamente, a gente substitui caldeiras a óleo e a gás por caldeiras a biomassa em grandes indústrias, setores como alimentação, papel e bebidas, mineração, pneus, químico, petroquímico, usa muito vapor. A gente vai precisar de energia, mas não de eletricidade, a gente entrega vapor para o cliente. Esses setores usam muita energia térmica, mas são reféns, geralmente, do combustível fóssil. Tem lá uma caldeira a óleo ou a gás, compram ou da concessionária de gás local ou da distribuidora de óleo, e fazem a geração por conta própria do vapor. Esses clientes, geralmente, eles sabem que a biomassa é a melhor solução para descarbonização ou uma solução renovável, né, que vários outros setores usam, em especial o sucroalcooleiro, mas essas empresas muitas vezes não entendem de biomassa, não tem dinheiro para fazer o investimento no CAPEX da biomassa, não tem braço para operar essa biomassa, e aí a Combio surge com essa solução que a gente chama pacote completo, onde a gente faz literalmente tudo. Então, o cliente ele não tem nenhuma responsabilidade financeira na implementação do projeto e nem responsabilidade técnica, nem na implementação, nem na operação. Então, basicamente, a condição sine qua non aqui para o projeto dar certo é o cliente ceder uma área para a Combio, então eu vou me instalar dentro do cliente, eu vou abrir um CNPJ dentro do cliente, vou comprar todos os equipamentos, e vou montar uma fabriquinha de vapor renovável dentro da fábrica dele, e ele vai desligar a caldeira dele, vai passar... Como pequeno acidente. Então, o cliente ele vai desligar a caldeira dele a óleo e a gás e vai comprar o vapor da minha caldeira que vai passar a operar, né? Então aí a gente faz tudo, a gente faz a compra do equipamento, desenvolve o projeto, licenciamento ambiental. Quando a unidade está pronta, a gente faz operação, manutenção, tudo com funcionário próprio, registrado, e fazemos principalmente a gestão da biomassa, que apesar de a gente ter uma atividade industrial, todo o X da questão reside na biomassa, que é a nossa matéria-prima, que é o grande desafio. A biomassa, no contexto da Combio, são resíduos de outras atividades que podem ser utilizados como combustível na queima da caldeira para geração de vapor. E aí, a biomassa tem uma característica peculiar, que ela não viaja a grandes distâncias. Ela é um material com pouco valor agregado, então eu não consigo viajar mais do que 200 quilômetros. Né? Mais do que 200 quilômetros, eu tenho um frete muito caro, mas uma pegada de carbono também muito alta. Então, a gente costuma trabalhar aí com 70 quilômetros, é o ideal, 150 é o ok, e para cima já começa a ficar muito legal. Então, portanto, cada estado do Brasil que a gente está operando, a gente vai queimar um tipo de biomassa. Então, no Rio Grande do Sul, a gente queima casca de arroz, uma abundância enorme daquele material. No Pará, a gente queima resíduo de pomar, de dendê, e queima também o caroço de açaí. Caroço de açaí lá a gente tem um case bastante interessante, porque a gente passou a dar um destino para esse material que era jogado em rios e causava o assoreamento dos rios. E aí a gente passa, desde 2015, a coletar esse material, usar nas caldeiras e resolver uma questão social e ambiental, ao mesmo tempo que a gente fez a transição energética por uma mineradora. E aqui em São Paulo, onde está concentrada a maioria dos nossos projetos, né? Hoje a gente tem 10 projetos, 6 deles aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente queima, então, resíduos de eucalipto de todo jeito, né? Então, desde do toco, da casca, da ponteira,
até uma floresta que pegou fogo, então a gente pode usar o eucalipto de diversas formas. Mesma coisa vale para o pinus, que é outra madeira de reflorestamento. Bagaço de cana, né, o famoso bagaço de cana, a gente também usa pó de serra, resíduo de serraria. Mais recentemente, a gente tem usado bastante erradicação de pomar de laranja. Então, o pomar de laranja, quando chega em 10, 15 anos, é melhor você erradicar e plantar de novo. E aí, esse material todo ele é triturado, transformado em cavaco de laranjeira, que a gente chama, e a gente queima na caldeira. Então, a Combil tem essa expertise de não só queimar vários tipos de biomassa, mas desenvolver biomassas não convencionais e também misturar essas biomassas. Porque, por exemplo, o cabo de açaí você não queima ele sozinho. Você mistura ele com outros resíduos e passa a ter um mix combustível, né? Que é o que importa. Então, a gente costuma dizer que a gente tem uma solução de transição energética muito pautada na economia circular, né? Hoje a gente, aproximadamente 75% do material que a gente queima, ele é oriundo, ele é subproduto de outras atividades. Bom, então vamos lá. Problema. Antes de falar do problema, aqui eu vou contar um paradoxo da Combil, né? Que é uma das razões pelas quais a gente não está em CDP e SBTI ainda, porque a gente não consegue ter uma meta de descarbonização, porque se a gente pegar hoje os nossos 10 projetos, a gente evita, por ano, 800 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Né? Para quem tem ideia desses números, é um número razoável, são aproximadamente 20 dias da cidade de São Paulo. Só que à medida que eu estou, esses 800 mil toneladas, eu reduzo do inventário do meu cliente. Só que no meu inventário, eu vou aumentar sempre um pouquinho, porque eu tenho uma carregadeira, eu tenho escavadeira, eu ainda tenho algumas etapas do processo muito pautado no fóssil, principalmente no diesel, de maquinário e caminhão, né? Que a gente está batalhando para conseguir alternativas, mas hoje ainda não tem aí um leque muito grande para isso. Então, à medida que eu aumento a minha contribuição global, né, 800 mil toneladas de CO2, eu tenho aqui 60 mil toneladas de escopo 1, 2 e 3 no meu inventário, né? Então, se lá na frente eu quero evitar 2 milhões de toneladas, que é uma meta que a gente tem para 2030, evitar 2 milhões de toneladas de CO2 para os nossos clientes, eu provavelmente vou estar evitando aqui, eu vou ter um aumento no meu inventário. Né? Então, eu não consigo ter uma meta minha própria, olhando para o meu umbigo, porque eu estou sempre descarbonizando o terceiro e aumentando as minhas emissões. Então, mas dado que o objetivo é reduzir as emissões globais, a gente não vai ter problema. Né? Acho que o que importa é o cômputo geral. Então, esse é um pouco do nosso paradoxo. Mas aí o nosso problema, que é, a gente sempre falava, quando eu substituo uma caldeira biomassa por uma caldeira a óleo, em tese eu zero as emissões, né? Porque a biomassa é biogênica, mas isso não é uma verdade completa, porque dentro da biomassa eu tenho alguns gases de efeito estufa, né? Eu tenho metano, tenho alguma contabilização que vai para lá pequena, e eu tenho toda a pegada de carbono para fazer essa biomassa chegar na minha caldeira, né? Então, a gente queria saber esse número, né? Mais do que contabilizar, a gente tinha uma curiosidade, falar, mas qual é o real impacto da Combil? Não é 100%. Eu tenho alguma coisa, mas quanto é que é? 15, é 10? E aí a gente fez, então, o ano passado, a gente fez esse trabalho, deixa eu ver se está com uma informação que eu estou esquecendo, é isso. Acho que o importante é isso. Então, a gente fez esse trabalho, e a Lívia, que está filmando no meu time, ela que conduziu aí essa medição toda. Então, a gente pegou carga por carga, nota fiscal por nota fiscal, de cada biomassa em todas as nossas unidades e calculou o frete, né, do local até a nossa unidade produtora de vapor, né? E aí a gente determinou algo. Ele falou assim, a gente vai contabilizar as emissões a partir do momento em que aquele gerador daquele resíduo diz que aquilo é resíduo, né? Então, numa usina de cana ou no engenho de arroz, o cara está produzindo lá açúcar, álcool ou o próprio arroz, em determinado momento sai o bagaço de cana ou sai a casca de arroz e aquilo vira um resíduo. E aí eu vou pegar aquilo, vou botar num caminhão e vou mandar para a minha unidade. Então, para esses dois tipos de biomassa, como exemplo, eu só contabilizo o frete. Quando eu tenho o resíduo de madeira, esse resíduo de madeira, geralmente, ele tem que ser processado. Então, eu preciso de um picador que vai pegar esse material e vai triturar antes de ir para o caminhão e ir para a minha unidade. Então, a gente começou a fazer a contabilização da picagem, né?
E aí, ao fazer o trabalho da biomassa rastreado, visitando os fornecedores, a gente descobriu que tinha fornecedores que picavam com picador a diesel, outros com picador elétrico, e outros com picador elétrico, e ele tinha placa solar aqui. Então, a gente conseguiu fazer um refino no fator de emissão à medida que a gente foi visitando os fornecedores. E aí a gente tem outros casos, como, por exemplo, o pomar de laranja, quando a Citrosuco fala, ó, eu não quero mais esse pomar, é resíduo, toma, é seu, eu vou ter ainda uma outra etapa que é um maquinário que vai arrancar do solo, depois um que vai triturar e depois vai transportar. Então a gente conseguiu pegar para cada biomassa, montar esse building blocks de fator de emissão, né, fazer esse refino, se ele está no elétrico, no diesel, somar no frete, e aí a gente conseguiu então montar 100% do escopo 3 da nossa biomassa. E aí a gente chegou então num número aproximado aí a 5%, tá? Contando as emissões de GHG embutidas na biomassa. Então, hoje quando a gente fala com reduz 100%, não, a gente não reduz 100%, a gente reduz 95%. Mas hoje eu consigo falar isso baseado em fatos e dados. Bom, e aí também, falando um pouquinho do escopo 3, né, abrindo mais o leque, o escopo 3, esse ano a gente conseguiu colocar deslocamento em casa-trabalho de colaboradores, todas as viagens e toda a matéria-prima, né? O nosso produto ele é entregue por dutos, né? Então eu não tenho pegada de carbono na minha entrega do produto. E a gente também tem um certo privilégio, porque como a biomassa ela é regional, eu sei muito bem de onde ela vem. Então eu não tenho o cálculo de emissão de um frete marítimo, de um negócio que eu não sei muito bem. Eu sei 100% de onde vem, né? Cada origem, onde vem a biomassa. E aí o que falta para a gente agora? Basicamente fretes de bens e serviços que não sejam a matéria-prima. Então, material de manutenção, material de escritório, mas que a gente acredita que é um número que não vai mudar muito com o teu. Acho que agora a gente tem o nosso escopo 3 assim, já muito bem consolidado. E aí a gente tem, com o programa, um relatório anual para o cliente, que eu vou informar para ele que tipos de biomassa utilizei, qual é o grau ESG, na maturidade ESG de cada fornecedor, né? Porque não estou entrando nesse mérito porque não tem muito a ver com a pauta, mas a gente faz essa diligência ambiental e a gente atribui uma nota para esse fornecedor, mas eu consigo entregar para ele também toda o escopo 3 da minha caldeira. Então, todo o vapor que ele está recebendo lá, ele recebe um relatório anual dizendo qual que é a pegada de carbono e de onde que vem. Se é frete, se é processamento, se é colheita ou se é o próprio GHG embutido na biomassa. Quem está ajudando a gente aqui, tanto para fazer o inventário como o programa, é a DNV, tá? É uma empresa de auditoria internacional, talvez alguns de vocês conheçam. E aí aqui um pouco do que a gente consegue ter, então, de informações internas, porque daí a gente começa a ter indicadores de CO2 por fornecedor. E às vezes tenho um fornecedor A e o B, eu posso eventualmente tomar uma decisão de quem eu vou comprar mais se ele tem uma pegada de carbono menor, porque às vezes um cara tem um caminhão maior e eu tenho um caminhão menor, né? Eu tenho um caminhão menor, provavelmente vai ter uma pegada de carbono maior. Então eu consigo tomar decisão também, não só pelo financeiro, mas também pela pegada de carbono que a biomassa passa a ter. Então isso gerou uma série de indicadores internos que a gente consegue também trabalhar para tomada de decisão em várias frentes. Então é isso, só que a gente o ano passado a gente fez o piloto, né? E nesse piloto a gente já conseguiu capturar 100% da pegada, já colocamos no inventário, então o inventário quando subir para a plataforma de GHG já vai vir com a informação, mas agora esse ano a gente vai compartilhar com o cliente esse bolo pronto para ele próprio poder integrar no relatório de emissão deles, né? Então para ele ter lá, né, a Combio vira escopo 2 do cliente, né? Então ele está lá queimando óleo e gás, escopo 1 dele, e quando eu boto a minha caldeira de biomassa, eu viro escopo 2 dele, né? Um escopo 2 que a princípio é biogênico, mas que carrega um pouco de emissões, então essas emissões ele vai ter acesso para ele poder refinar o número do inventário de carbono dele. E é isso, pessoal. Se não tiver gostado, Obrigado, Roberto.
Agora a rodada de dúvidas, por favor. Certo. Estava falando lá fora, e você contou da questão da construção da fábrica. Como que você considera a construção da fábrica? Porque a gente sabe que é um processo longo, vai ter terraplanagem, vai ter projeto, vai ter toda a parte de insumos de obra, depois a própria construção da fábrica, e elétrica, abastecimento elétrico. Como que você considera isso implementado? Então, boa pergunta. Esse é um estudo que a gente ainda não está tão maduro para fazer, né? Até porque a dinâmica comercial da Combil ela é muito devagar, né? Então, assim, não devagar, são processos muito longos que exigem um longo período de maturação para o cliente e para o cliente. Então, a gente tem 15 anos e 10 projetos, então a gente tem uma média de fechamento de um projeto a cada 1 ano e meio, né? Então, hoje a gente contabiliza o básico ali, a energia, o diesel, mas a ideia é que para o próximo projeto, a gente está finalizando agora, em outubro, projeto com a Pirelli Campinas, tá? Eu não falei um pouco dos nossos clientes, mas é Klabin, CBA, a Nexa, Grupo Petrópolis e a Pirelli, né, agora, e mais algumas outras multinacionais. Mas para o próximo projeto a gente está estruturando para justamente conseguir ter o escopo 3 do frete da caldeira, do frete dos materiais, e conseguir ter, igual tem algumas construtoras aqui em São Paulo, eu tenho visto que eles têm colocado uns painéis, que ele coloca uso de água, uso de CO2, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso para o próximo projeto. Mas como a gente estava na estaca zero do nosso escopo 3, a gente preferiu atacar isso porque estava um pouco mais fácil de fazer. É mais relevante, com certeza, porque é um volume de frete muito maior do que as emissões envolvidas na implantação de um projeto. E é o nosso dia a dia, né? Então, a implantação do projeto ela é muito pontual, assim, né? A gente às vezes fica 2 anos sem implementar um projeto, né? Agora, por acaso, a gente está implementando 3 quase no mesmo tempo. Entregamos 2, estamos agora com o da Pirelli, mas acho que para o próximo a gente vai criar uma receitinha de bolo para a gente conseguir contabilizar as emissões de projeto. E aí ela é uma emissão que ela não está na minha operação, né? Porque da minha operação ela deveria seguir uma curva assim. Quando eu tiver quando eu plugar a emissão do projeto, eu vou ter uns solavancos, assim, porque eu vou ter as emissões de toda a construção, né? Que não é pouco. Eu tenho uma pergunta sobre o processo mesmo de você. Você também vai falar. Meu processo é totalmente diferente, mas me gerou uma dúvida porque você falou sobre a madeira, né? E hoje é um problema que a gente tem de questão de residual mesmo. Então, hoje a gente teve um boom de venda de veículos, onde quando eu estou falando de power share, eu estou falando também de geração excessiva de madeira. E aí, como que funciona para vocês hoje essa questão? Você falou sobre a questão da economia circular. Hoje você consegue ter um fornecedor onde você pega o resíduo dele e gera um produto ali para ele mesmo, ou é assim, eu estou pegando a madeira sua, mas eu vou gerar esse produto para outra pessoa, como que funciona? Então, antigamente, a gente era uma empresa que, inclusive na Ford, pegava a madeira, levava para uma unidade de processamento, picava, gerava um cavaco e mandava para a caldeira para queimar. À medida que a gente foi crescendo, a gente foi abdicando de fazer isso porque começou a ficar muito complexo, né? E empresas fazem bem melhor que a gente. Então, assim como a gente faz melhor a geração de vapor do que o cliente, a gente também terceiriza um pouco essa parte. Então, assim, basicamente são empresas recicladoras da Grande São Paulo e do interior que colocam containers dentro de várias fábricas, e eu sei que a Ford é uma delas, e Chevrolet, e Nestlé, etc. Essas indústrias vão jogando todo o resíduo de madeira lá nessa caçamba, uma vez por semana, ou quando ficar cheio, ele vai lá, recolhe, leva para a unidade dele, tritura, e ele produz esse material que a gente chama cavaco derivado de madeira, que não só vai ter essa madeira, que geralmente é caixa e pallet, eu imagino, né? Mas vai ter madeira de construção civil, então imagina, tapume de obra, eventualmente pode ter móvel velho, tem poda urbana, né? Agora começa a época de chuva, cai galho, tem a poda, né? A Enel junta esse material, manda para essa empresa. Então, essa empresa junta todos esses tipos de resíduos de madeira
mistura, tritura e vai produzir esse cavaco derivado de madeira. E aí a Combil usa bastante. A gente tem vários fornecedores. Vocês já compram dele? Eu compro dessas empresas. Então, para citar algumas aqui, tem a Reciclatec, em Mogi das Cruzes. Tem a Ecoforte, que fica em Buenos Aires. E tem a Multilixo, que fica em Guarulhos. Então, estou dando 3 aqui, que são 3 que fornecem para a gente, que ficam justamente na Grande São Paulo, porque pegam de São Paulo e mandam para o interior, né? Então, estão estrategicamente posicionadas. Mas tem, e assim, é normal, mas assim, é uma madeira ótima para queimar, porque geralmente é uma madeira que vem do eucalipto e tal, então é um material que até tem um valor alto. É o cavaco mais caro que a gente compra é esse. Porque ele tem uma umidade baixa, ele vem homogêneo, então, assim, não é para ser um problema para você. Isso aí. Hoje a gente tem um pequeno problema em relação a isso, porque ele não é um pallet desses comuns. Ele é chapeado. Então, e vem com muito prego. Isso não é problema. Você tem esse separador magnético que, na hora que ele vai triturando, ele vai. Isso é o que a gente está Enzimas procurando uma gigantes. empresa que faça esse trabalho. Hoje a gente manda para uma Vocês ficam onde? em Anápolis, em Goiânia. Essa que é a grande questão. Próxima da já tem somente algumas empresas que fazem essa refrigeração. Eu estava achando que tem esse problema em São Paulo. São Paulo, eu ia ter gente te ligando amanhã. Exatamente. A gente pensou, como assim? Não tem ninguém querendo isso, pelo amor de Deus, a gente veio buscar. Mas a gente tem essa questão aí, que é um resíduo ótimo, ele é classe 2, não é perigoso. Mas a gente tem essa pequena questão, porque hoje o fornecedor que atende, ele atendia até a gente dobrar o valor aí do número de carros, eles não estão conseguindo pegar, então a gente está assim, com vários pallets. E para a gente é um perigo, assim, como é ótimo para queima, é ótimo para queima. Então, assim, para pegar fogo ali. Aí é o problema justamente da a biomassa não viaja a longa distância. Sim. Você está em Anápolis, Esse é um difícil. você está a 100 km de alguém coletar e a 100 km no máximo de alguém utilizar. Exato. Aí hoje a gente manda para uma cerâmica, né? Mas ela não está conseguindo absorver. Entendi. Posso puxar uma dúvida, já que você sobre isso? Tem até um comentário no chat, para faz sentido, que a gente olha para o método, escopo 1, escopo 2, escopo 3. Né, o Fernando ele fala para tomar, eles têm que tomar cuidado nesses casos, nessas plataformas, do escopo contabilizar, se não está com o do seu cliente. Você consegue esclarecer para a gente como que hoje isso é feito? Vocês fazem projeto e contabilizam no escopo 1, queima da madeira no escopo 1 do seu cliente, no escopo 3 da Combio. Também até engatar uma dúvida aqui da Sara, se essa pegada de carbono do processamento da madeira, se vocês contabilizam, por exemplo, em escopo 3, tem seres comprados, tá com bios, consegue trazer esse passo? Sim. Interessante, porque, enfim, pode ser situação em outras empresas também. Tá, vamos lá. Bom, acho que o cenário em linha de base é o cliente está queimando óleo e gás. Então, essas emissões estão no escopo 1 do inventário dele. A partir do momento que eu boto uma caldeira de biomassa, esse vapor, a pegada de carbono do vapor passa a ser escopo 2 do cliente. Tá? Mas no meu inventário, eu vou ter no escopo 1 todas as emissões diretas de diesel, eletricidade da caldeira vai para o escopo 2, mas tudo que é de fornecedor, eu jogo no escopo 3. Isso é da Combio. No inventário da Combio. Né? O que a gente vai fazer em janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem, é pegar essas informações, auditar e entregar para o meu cliente. Eu estou imaginando que ele vai jogar tudo isso no escopo 3, porque seria o escopo 3 dele. Né? Ou talvez ele agregar isso no escopo 2, dado que eu sou escopo 2, mas a gente não fez isso na prática. Estou olhando, por enquanto, os dados, né, da Combio, mas eu ainda não fiz nenhuma entrega oficial desses dados para o cliente para saber como que ele vai tratar. Isso vai acontecer no ano que vem. Legal, os próximos passos. Né? Mas eu estou imaginando que ou ele pega tudo que eu vou colocar e incorpora na pegada do vapor e trate tudo isso como escopo 2, ou seja, o vapor que eu recebo já com casca e caroço, com todo o processamento, frete, é essa pegada, ou talvez ele separe, ó, aqui o vapor, só a queima da biomassa está no escopo 2, e o resto ele joga no escopo 3.
Mas aí eu acho que cada cliente vai avaliar melhor como fazer isso. Mas agora pensando, acho que talvez o ideal seria jogar tudo no escopo 2, né, Lívia? O que você acha? Tipo, talvez jogar tudo no escopo 2 dele, né? Porque no fim do dia é a pegada do vapor, né? Atrás desse vapor tem a queima de biomassa, tem o frete, tem o processamento, tem a colheita. Eu acho que o ideal seria ele jogar tudo no escopo 2 mesmo. Isso que deve responder para no escopo 2 é só o processo da queima ou você não pode englobar em tudo isso? É que eu posso incorporar como sendo, estava muito bem colocado, né? Aliás, a primeira vez que eu vi assim, que o escopo 2 é a compra de energia elétrica e térmica. Porque o térmico, então assim, eu posso falar, ó, isso tudo está dentro do pacote térmico. Ainda que eu tenha escopo 3, escopos vários, diversos, várias, mas eu vou entregar, é a pegada de vapor total, a pegada de carbono total daquele vapor que eu estou entregando para ele, portanto, daquela energia térmica que eu estou entregando para ele. Sim, é o caminho, né? Se o cliente contabilizar as emissões do escopo 2, No escopo 2, com a energia térmica. Então, escopo 2, emissões indiretas relacionadas à compra de energia. Então, se o cliente não controla, não tem propriedade, né? Só compra o vapor, então é escopo 2 do cliente. Então, boa. vai depender desse sentido. E aí, eu imagino que na conta seria todo esse processamento. Aí tem vários, porque eu tenho um processamento próprio, e aí está no escopo 1. Quando é processamento de terceiros, está no escopo 3. A biomassa tem o GHG dela, que cai no escopo 1. A eletricidade que eu uso na caldeira está no escopo 2. Então, essa pegada toda que eu vou entregar pronta para o cliente, no meu inventário vai estar em vários lugares, em várias Eu acho categorias. que o recado principal é importante que não haja uma contabilização. Exatamente. Você contabilizar no escopo 1, você tem que contabilizar. Exatamente. 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 É bem legal esse seu caso, a gente pode imaginar várias situações de empresa Sim. que ficam nessa dúvida, escopo 1, escopo 3. Sim, sim. Roberto, adorei sua apresentação. Meu nome é Emily, eu sou do WRI Brasil. E eu tenho uma pergunta. Você mencionou que 75% do seu material ele é de origem de subprodutos. Eu fiquei curiosa para saber de onde vem os outros 25%. E principalmente como você faz a contabilização das emissões desses 25% que não são resíduos. Então, esses 25% geralmente são florestas de eucalipto, né? Então, o resíduo, ele é ótimo, mas ele tem um problema. Eu não sei se ele vai existir no ano que vem. Ele tem hoje, mas no ano que vem não tem. Então, para eu garantir que eu vou ter biomassa, a gente compra maciços florestais de eucalipto em alguns lugares, não são em todos os lugares, é mais Minas e São Paulo. E aí, se eu estou tendo dificuldade de ter biomassa, eu vou lá e vou comendo esse meu estoque de eucalipto que ele não apodrece. Pelo contrário, ele vai ganhando massa, né? Esse eucalipto, eu tenho colheita, picagem e frete. Então, eu contabilizo da mesma forma. Então, essa contabilização aqui do meu escopo 3, aqui do programa de rastreabilidade de biomassa, eu trago também todas essas emissões dessa parcela que não é resíduo. Por que a gente não considera resíduo? Porque, em tese, ele poderia ser usado para papel celulose, né? Embora, muitas vezes, é uma floresta que pegou fogo e não serve mais, mas, como ele está no âmbito da floresta ali, a gente acaba tratando ele como não resíduo. Mas a gente contabiliza a pegada de carbono da mesma forma. Inclusive das emissões de manejo para plantar? Então, aí não. Aí não, porque a gente não faz esse plantio. Na verdade, a gente geralmente compra maciços de floresta que estão sobrando para alguma empresa. Então, vou dar um exemplo. Em 2018, a Duratex fechou a fábrica dela de Tapetininga por um ano. E isso gerou uma sobra de eucalipto para ela. A gente foi lá e comprou todo esse excedente, porque a gente estava fechando um contrato com a CBA e a gente, era o maior projeto nosso na época, então a gente não podia assinar o contrato sem ter já, pelo menos, uma garantia de abastecimento. Então a gente comprou todo esse excedente. Só que, como é que funciona? Não é que eu não compro nem a terra e nem a rebrota, eu compro a madeira em pé. Então eu vou lá, colho e devolvo para ele. E aí, se ele vai conduzir uma rebrota ou se ele vai deslocar e plantar outra coisa, é uma questão dele. Então, eu estou comprando madeira pronta. Então, eu não consigo voltar, retroagir 7 anos. Não é que eu não consigo, mas assim, a gente entende que não faz tanto sentido eu retroagir 7 anos antes
e ver o que foi aplicado de defensivo e tal. A gente fez alguns plantios que a gente vai colher daqui 4, 5 anos. Esses plantios que a gente fez, a gente contabilizou o fertilizante e o diesel do trator que fez a aragem da terra. Então, mas a gente não usou essa biomassa ainda. Então, está contabilizado, mas é uma biomassa que eu vou usar só daqui 5 anos. E daí lá, 5 anos, eu vou só contabilizar para o meu cliente a colheita, o processamento e o frete. Tá? Gente, vou ter que encerrar a reunião, fazer essa apresentação por conta do tempo, então, mais 5 minutinhos para vocês. Aí, deixa eu ver se outras salas também têm apresentações. Agradeço, Roberto, interessante a apresentação. O pessoal do online a gente já retorna dentro de alguns minutos, tá bom? Muito obrigado. Valeu.
Bom, pessoal, voltando, queria agradecer pela apresentação. Por favor, gente, vamos voltar aqui para parar com a cidade online também. Então, pessoal, vai seguir para a próxima apresentação, Karina Blasio. Gostaria de agradecer o interesse pelo caso da agenda. Então, a palavra para com você. Obrigado. Gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou engenheiro ambiental, meu nome é Pedro Henrique, eu trabalho na Carina Plásticos na área de planejamento estratégico e ESG, que é a área responsável por executar o inventário, coordenar toda a parte do inventário. E eu estou aqui para compartilhar com vocês o nosso método que foi desenvolvido para calcular as emissões de processamento de produtos vendidos. Nós, na Carina, acreditamos e já pensávamos antes de realizar o inventário que essa categoria ela era de extrema relevância por a gente se tratar de uma empresa do setor de indústria de transformação. Então, já imaginávamos isso, já pensamos que isso poderia ser relevante, acreditamos que isso é relevante para empresas desse setor. Nós acabamos de ver até na apresentação, na primeira parte, que a maioria das empresas a maioria não, mas grande parte das empresas participantes do programa, 152 nesse ciclo, se eu não me engano, são do setor de indústria de transformação. E essa categoria, como vocês vão ver, não é muito calculada por essas empresas, tem algumas particularidades, e isso disso nós fomos em busca de desenvolver um método para calcular ela. Né? Mas antes de especificar o que foi desenvolvido, vamos alinhar aqui o que a Karina faz para vocês comigo e conseguirem construir esse raciocínio que a gente elaborou. A Carina é uma empresa fundada em 1979, então há quase 45 anos, vai fazer em novembro, produzindo compostos termoplásticos. Então, somos a maior planta do mundo que produz compostos termoplásticos, compostos de PVC, especialidades poliolefínicas e bioplásticos compostáveis em uma única unidade. Temos quase 1.600 colaboradores, mais de 3.000 clientes no Brasil e no mundo, e temos atuação aí em mais de 25 países. Falando sobre produto e já entrando um pouco aqui no que a Carina faz, o que vai ser processado, é isso que a gente produz. Nós produzimos pellets, e esses pellets, PVC, especialidades poliolefínicas e bioplásticos compostáveis, é isso que a gente faz e é isso que vai ser processado nos nossos clientes. Então, a gente produz isso aqui, então sai em sacos de 25 quilos, em mini bags, em caixas, dependendo da preferência do cliente, e temos uma ampla gama de formulações. Nossos segmentos são diversos, então a aplicação disso é diversa. Temos mais de 40 segmentos com aplicação aí na área da saúde, na área do esporte, alimentação, setor automotivo, agrícola, construção civil, energia, vestuário. Então, já falando um pouco dessa categoria, que é o processamento de produtos vendidos, já parece ser um cenário muito difícil, porque nosso produto tem diversas aplicações. Então, ele sai da nossa máquina e vai para uma outra máquina de um cliente. E essa máquina, ela, na verdade, ela pode ser de um jeito e pode ser de outro. Então, essa ampla variação dos nossos segmentos já mostra um pouco da dificuldade que é calcular essa categoria. E aí, pensamos, né? Então, antes de calcular, antes de ver o que vai acontecer, o que a categoria pede? A categoria, eu trago aqui um dado que é uma informação da nota técnica do PBGHG, que traz a descrição do que é a categoria de processamento de vendidos. Emissões do processamento de produtos intermediários realizado por outra organização após a sua venda pela organização inventariante. Então, indo do princípio, antes de calcular, vamos entender e pede isso. Além disso, eu trouxe aqui informações do Corporate Value Chain, do GHG Protocol, que traz um pouco mais de detalhe. O limite mínimo dessa categoria. Os escopos 1 e 2 da cadeia downstream, que ocorrem durante o processamento. Essa aqui já é uma informação importante, porque o cálculo das emissões que ocorrem durante o processamento dos nossos produtos. E mais à frente ali, exemplos de dados primários, dados secundários, que o próprio GHG Protocol ele traz. Então, consumo específico de energia,
Lembrando do que eu falei anteriormente, nós temos mais de 3 mil clientes anuais. Então, já tem uma dificuldade aqui. Procurar o consumo de energia específico de mais de 3 mil clientes todo ano, difícil. E um exemplo de dados secundários que o próprio GHG Protocol traz também, que é uma estimativa do consumo de energia. Então, o GHG Protocol ele já traz as diretrizes, mas ele também já dá exemplos e ele norteia a gente a calcular não só essa categoria, como das outras. Resumir aqui o problema. Essa categoria, no ciclo 2023, apenas 13 empresas contabilizaram as emissões de processamento de produtos vendidos. 13 empresas selo ouro. E, caramba, eu mencionei, né, 152 empresas neste ciclo, no ano passado eu não me recordo, são do setor de indústria de transformação. Então, provavelmente, produzindo algo que será processado na cadeia mais à frente. E apenas 13 empresas calcularem isso já mostra um pouco da dificuldade que é calcular essa categoria. E aqui a solução que foi proposta, claro, ela é bem aplicável à Carina, e é por isso que eu estou aqui, mas o método desenvolvido, o que eu quero abordar aqui, é uma solução e pensar na ideia que a gente desenvolveu para encontrar essa solução. Eu destaco aqui outras duas dificuldades, que a primeira, a ferramenta de cálculo disponibilizada pelo PBGHG, ela não tem um método padronizado. E é claro também, né? Então, como o PBGHG vai pegar e solucionar para todas as empresas o cálculo dessa categoria, um método que funcione para todas, e isso é muito difícil. Muitas empresas não se aplicam a essa categoria, então, se for uma instituição financeira, por exemplo, e aí já faz uma dificuldade dessa categoria. E algo que já tinha mencionado anteriormente, a difícil aquisição de dados primários. Então, tinha mencionado diversidade de clientes, diversidade de segmentação, de aplicação dos produtos. Como vamos conseguir adquirir os dados primários para poder contabilizar? Bom, fizemos uma proposta, então vamos procurar, então pegando todas as diretrizes do programa e desenvolver um método simples, um método que seja aplicável para calcular e estimar essas emissões dessa categoria. Antes disso, vamos entender então o que a Carina faz, como que a Carina faz isso de uma forma simplificada para a gente chegar nesse resultado, né? Então, trago aqui o fluxograma de processamentos. A Carina, como funciona de uma forma bem resumida, nós temos grande parte da nossa matéria-prima, a resina, e nós fazemos a mistura com os aditivos. Essa mistura ocorre no misturador e, posteriormente, essa matéria-prima ela passa por um processo de extrusão. Essa é uma forma resumida, só para alinhar com todos o que acontece na Carina e como que a gente chegou no cálculo das emissões, né? Então, entendendo dessa forma, nós produzimos os pellets que serão comercializados lá na frente, serão comercializados no período inventariado. Esse é o fluxograma, resumidamente, do que acontece na Carina. E buscamos com o nosso corpo técnico em toda a área, em grandes reuniões, e entender como que a gente vai identificar o processamento dos nossos clientes. E acontece que a cadeia dos nossos clientes e o processamento dos nossos clientes se assemelha muito com o nosso. Então, nossos clientes, grande parte dos processos são as extrusões. A maioria dos nossos clientes, a gente dividiu por segmentação os volumes comercializados e eles processam o nosso produto pelo processo de extrusão, em grande maioria. Aqui a gente identificou, seguindo até o princípio de Pareto, que mais de 80% dos nossos segmentos, dos mais de 40 segmentos, pegam o nosso produto e aplicam o processo de extrusão. E aqui já subiu uma luz já na nossa mente, então que a gente conseguiu, a gente sabe o nosso processo e a gente sabe o processo do nosso cliente. Mas, além da extrusão, temos outros processos que acontecem lá. Temos a injeção, fotomoldagem, sopro e outros métodos, né? Nossos produtos, como eu falei, têm diversas aplicações, cano de PVC, laminados, solados, cones, caixas d'água, enfim. Mas a maioria dos nossos clientes aplicam um processo de extrusão. E aí, partindo disso, nós buscamos solucionar
seguindo as diretrizes do programa brasileiro, seguindo as diretrizes do GHG Protocol, encontrar uma solução que fosse simples e aplicável e eficaz para calcular essa categoria. Em etapas, temos o volume comercializado pela empresa, anualmente, no período inventariado. Temos esse volume em quilos. Nós dividimos esse volume em segmentações. Então, das 40 segmentações que eu comentei, das mais de 40, nós dividimos o volume para cada segmentação. Para cada segmentação, nós atribuímos os métodos de processamento, que foi amplamente reunido com o corpo técnico e para chegar nessa decisão. Então, definimos os métodos de processamento. Como eu mencionei, a maioria deles descobrimos que era pelo método de extrusão e isso ajudou bastante. Após isso, nós encontramos taxas de consumo de energia para cada tipo de método de processamento. Então, qual que é o consumo de energia para a gente produzir um tubo de PVC pelo método de extrusão? Esses fatores a gente encontrou em literatura. O que a gente está utilizando no momento é um estudo da Comissão Europeia, e que é o dado mais aproximado que a gente tem e atestado. E a gente encontra, então, o consumo de energia para processamento dos nossos produtos. A partir daí, a gente calcula as nossas emissões por um detalhe importante. Nós temos de conhecimento da nossa cadeia que a nossa produção, ela concentra a maior parte das nossas emissões no consumo de energia. Então, nós realizamos o nosso inventário de escopos 1 e 2 e vocês podem ver, entrar no registro público de emissões, que a maioria das nossas emissões estão no escopo 2, porque os nossos processos industriais não possuem caldeira, não possuem queimas, não possuem incorporação de água. E nisso, a gente consegue estimar as nossas emissões sumarizando no consumo de energia para o processamento dos nossos produtos. Esse método é simples, é eficaz, a gente consegue fazer esse dimensionamento, ele consegue atender aos requisitos. A gente já está no 2º ano de realização do inventário em selo ouro, mas estamos realizando o inventário desde o ciclo de 2021. E esse método, ele, claro, é aplicável à Carina dessa forma, mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês, e a ideia até aqui, é em como a gente pensou no que a categoria pede, o que ela aborda, e, de uma forma simples, como que a gente consegue chegar nessas emissões. É uma categoria com bastante relevância para a Carina, então a gente buscou encontrar uma solução que fizesse com que a gente contabilizasse isso. Bom, tratando de resultados e ações futuras, o que a gente vai ter lá? Eu não trouxe aqui porque, como eu falei, a ideia é o que eu acredito que vai ajudar vocês a procurarem soluções para a empresa de vocês. E nós lá temos uma planilha automatizada para esse cálculo de emissões de uma forma consistente, porque a gente já tem definido quais são as nossas segmentações. Então, nós atribuímos ali os volumes comercializados para cada segmentação do inventariado. Anualmente, a gente faz aquela troca, a gente aloca as emissões do grid, porque a gente utiliza o fator do SIM. Então, assim como o PBGHG utiliza na ferramenta de cálculo para fazer essa estimativa, a gente trouxe essa ideia para a nossa planilha, para o nosso cálculo de fazer uma estimativa do consumo de energia utilizando os valores do SIM. A gente coloca, então, esses volumes comercializados, esses fatores do SIM, assim como as taxas de consumo de energia para cada método de processamento. Então, nossa solução, ela simplifica o processo de cálculo em uma categoria que é frequentemente negligenciada. Sabemos que é pela dificuldade na aquisição de dados, pela dificuldade de encontrar um método que seja simples e eficaz e que seja fácil de ser realizado pela equipe que está realizando o inventário de cada empresa. E também, como próximos passos, temos uma atualização contínua, a gente vai estar sempre melhorando esse detalhamento das emissões, detalhamento das características dos processamentos, porque a gente consegue avançar a partir de um ano, a gente já realizou e agora a gente está sempre avançando. No primeiro ano, a gente atribuiu o princípio de Pareto, então identificamos que a maioria das nossas emissões, dessa categoria, ocorriam pela utilização da extrusão, então atribuímos que a extrusão era a mais utilizada e utilizamos esse método
para todos os segmentos. Mas, após esse primeiro ano de realização desse inventário, nós conseguimos encontrar taxas de processamento por outros métodos e fizemos um detalhamento mais avançado dessas categorias. De uma forma simples também, essa é a solução que a gente desenvolveu. E vamos para dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar. Esses são os meus contatos. Nós temos esse espaço aqui para a gente discutir. Obrigado. Então, Pedro, vamos para as perguntas. A gente só está um pouquinho apertado no tempo, então, se puder ser rápido, gente, perguntas aqui, pessoal. Tem uma pergunta aqui, Pedro, Paulo, chat. Vocês chegaram a pensar sobre as emissões de gases de efeito estufa no momento da exclusão do cliente? Acontece fácil de tempo, de algum gás de efeito estufa, se é algo que vocês não mapearam. Nós temos, como comentei, esse conhecimento da nossa cadeia. E o nosso processo, ele é de fato muito semelhante aos nossos clientes. Nós passamos pelo processo de exclusão e, além do consumo de energia, o que acontece são as emissões de voláteis. Voláteis que são dificilmente identificados e precisos. É claro que existem esses voláteis, mas a maior parte mesmo das emissões elas ocorrem pelo consumo de energia. A exclusora funciona a partir de consumo de energia, processando aquele produto e concentra ali a maior parte das emissões. De uma forma que é difícil a gente identificar detalhadamente as emissões. Todos sabemos que o inventário, ele em grande parte vai em busca dessa estimativa e ele funciona como um norteador para a gente buscar as soluções para cada categoria, cada tipo de emissão, a partir dessa identificação estequiométrica. Por isso, utilizamos fatores de emissões e taxas de conversão para a gente encontrar e estimar essas emissões de cada categoria. Não sei se alguém tiver dúvida aqui. O Fernando ele parabenizou pela abordagem que foi bem feita. E aí o Paulo também agradeceu. E assim, né, é um problema que é muito complexo e vocês tiveram uma solução, vou dizer, simples, mas que simplificou bastante coisa. Sim, né? Imagino que seja um caso que pode ser implementado também quando a gente olha para trás da cadeia. Então, matérias-primas que eu consumo, passo por vários processamentos, eu posso de alguma forma estimar. Né? E só uma dúvida também, vocês falaram que vocês têm os dados da quantidade de cada produto que passa por cada processo. Ou foi uma estimativa, se vocês quiserem. Por exemplo, tantos quilos passam por esse filtrão, tantos quilos passam por injeção, no cliente. Nós pegamos todo o volume comercializado no período inventariado. Vou falar do ano, aqui é o ano, mas o período inventariado. Nós pegamos todo o volume comercializado naquele período. Nós tratamos também que o inventário de escopo 3, ele aborda emissões que irão acontecer naquele período ou no decorrer dos próximos anos. Então, a gente atribui e assume que, uma vez que o cliente ele comprou esse produto da gente, uma vez ele vai ser processado em algum momento por ele. Pode acontecer nesse ano, nesse mês ou não. Então, nós acreditamos que as emissões ficam atribuídas a este inventário, mas não sabemos exatamente de fato. Não, se ele pegou esse volume comprado no dia 30 de dezembro e ele já processou ali no dia 31 e passou todo esse volume, mas ele vai ser processado em algum momento por processo de exclusão, injeção, sopro, rotomontagem. E essa identificação, como eu comentei, a gente listou todas as segmentações e atribuiu os métodos de processamento para chegar nessas segmentações. Então, no setor da construção civil, foi o processo X, um método de processamento X para o nosso produto. No setor da saúde, foi o método de processamento Z. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu buscar essa solução. Na questão, por exemplo, do transporte, eu imagino que vocês tenham fornecedores que trazem os insumos até vocês e vocês ou fretam para o seu cliente ou o cliente vai buscar o material na fábrica. Eventualmente, algum material pode viajar de avião.
Sim, né? sim. Ou de navio, depende do volume produzido. Como que você relaciona isso dentro do inventário? Bom, aí eu vou até voltar um pouco, que é um detalhe importante que fez a gente buscar essa solução, né? Quando a gente traz aqui a informação do GHG Protocol, ele traz esse escopo mínimo, os escopos 1 e 2, Aham. da cadeia downstream, que ocorrem durante o processamento. Então, essa limitação, ela é importante para a gente poder encontrar essa solução. Então, a gente procura identificar as emissões que ocorrem durante o processamento. E, porventura, as emissões que ocorrem durante o transporte, elas vão ser alocadas lá no transporte upstream, transporte downstream. Ficou claro? Nesse caso, foi desconsiderado. Sim, sim. Isso, pessoal. Está um pouquinho aqui apertado no tempo. Agradecer, né? Muito interessante. Então, agradecer a presença de todos vocês. Agradecer também a presença do pessoal que nos acompanhou aqui online. Então, só para deixar registrado, todas as gravações todas as apresentações foram gravadas, a gente vai disponibilizar depois cada sala, se quiser acompanhar depois. Tá? Então, para o pessoal do online, a gente já se despede, agradecer a presença de vocês. E para o pessoal do presencial, vou convidar vocês para se dirigir para o auditório, tá? Óbvio. Só antes, então, de nós seguirmos, né, com a finalização, como o Guilherme já mencionou no início da apresentação, né, na abertura, a gente já está com material informativo simples disponível, vocês podem acessar, se tiverem dúvida, não pode conversar. O pessoal do online também pode mandar um e-mail para o ghg.gv.br, está disponível no nosso site. E até o próximo ciclo, agradecer a presença de vocês. Convido o pessoal aqui do presencial sempre para o bom. Thank you.